cruz ou ascetismo? Cruz ou ascetismo? Né? Cruz ou ascetismo. E aí? Será que a gente vai... Qual caminho a gente vai querer seguir? Né? Será que o Senhor mesmo falou? Se alguém quer ir após Ele, a si mesmo se nega. É fácil negar a si mesmo? Quantos desejos nós temos? Quantas prioridades nós temos? E você negar a sua prioridade, você negar a sua vontade, você negar o seu desejo para seguir o Senhor, e o Senhor fala, a si mesmo se nega. E quando você nega a si mesmo, automaticamente você está indo para a cruz. Né? Se você observar, eu desejo tanto uma coisa, mas quando eu nego essa coisa, eu já estou indo para a cruz. Tome a sua cruz, isso aí é para a cruz. Então tome a sua cruz, negue a si mesmo. Sim. E siga-me. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Com essa atitude nós conseguimos buscar as coisas lá em volta. Amém. Né? Amém. Tomando a cruz. Amém. Filosofias e conhecimentos que possa ter aparência de bondade, nós temos que vigiar muito. Quantos lugares as pessoas pregam muitas filosofias, muitos conhecimentos, as pessoas cheias de teorias, né? As pessoas têm muitos porquê, mas porquê disso, porquê daquilo, e tudo tem que estar na razão, na lógica humana. Sim. Só que o Senhor, ele ultrapassou qualquer razão, qualquer lógica humana que se possa ter. O Senhor vai além disso. Sim. O Senhor, ele conseguiu até desafiar as leis da física, né? Quando os discípulos viram o Senhor andando sobre as águas, eles pensaram logo, é uma assombração, né? Só que não, era o Senhor andando sobre as águas. Qual é a lógica? Quem consegue fazer uma coisa dessa? O Senhor ultrapassou toda e qualquer lógica humana. Essa foi visível. E as invisíveis? E as que a gente não consegue ver de forma concreta, porque esse desafio à lógica humana foi concreto. E as abstratas? Né? Então, vamos tomar cuidado para a gente não se perder em filosofias, muitas filosofias vãs, né? Teorias, conhecimentos que de nada nos servem. Né? Ó Senhor Jesus. Amém. E a ideia do ascetismo, às vezes a gente faz muito sacrifício, a gente se sacrifica tanto, e na nossa teoria a gente está se sacrificando ao Senhor. O jejum é um sacrifício. Sim. Né? Só que às vezes a pessoa perde até o controle do jejum. O jejum chega a ser tão intenso que se torna prejudicial. Sim. Ela já não está mais mortificando apenas a carne. Ela está querendo mortificar a carne com a ideia de mortificar o pecado. Né? Só que ela já está ultrapassando o limite de mortificar o pecado e está mortificando apenas a carne. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Qual é o limite? Para que isso não apague o sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. Amém. Né? E tomar a cruz não é que você vai se pregar a cruz, né? Você mesmo vai se ferir a tal ponto. Tomar a cruz é negar as suas vontades, negar a si mesmo. Né? Tomar cuidado porque às vezes a gente se castiga, a gente se pune constantemente. Né? Quando a gente acha que a gente fez algo errado, algo que não é aceito diante do Senhor, a gente já quer ser o juiz da nossa própria situação. Sim. E quer se castigar. Né? E em algumas religiões isso é comum. Se flagelar, se castigar, se punir. Né? E às vezes a nossa natureza humana acha que isso é justo. Isso não é a cruz, não. Isso já ultrapassou o limite. Né? Então, tomar cuidado. Porque as pessoas querem proporcionar sofrimento a si mesmo, como forma de castigo. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você negue a si mesmo. E quando você tiver um pensamento desse tipo, de que você merece tal castigo, só de você negar a si mesmo, no seu pensamento, você já está tomando a cruz. Né?
Ó Senhor Jesus, nós falamos ontem um pouco também sobre algumas religiões que pregam o ascetismo sem perceber, né? Quando elas negam a televisão, quando elas negam uma veste, quando elas negam o corte de cabelo, quando elas negam uma postura, sendo que lá em 1 Coríntios 10, de 23 a 25, depois os irmãos podem ler com mais calma, Paulo fala para os coríntios, né? Todas as coisas me são lícitas, Sim. mas nem tudo me Convém. né? Às vezes as pessoas até têm a questão da bebida, por exemplo. Tem pessoas que acham que não beber é a solução, filho. Não vou beber de jeito nenhum. Essa é a solução. Porque a pessoa ou é 8, ou é 80, ou eu não bebo, ou eu bebo para me embriagar de vez e fazer coisas que eu não lembro, né? Então, isso aí se torna ascetismo. Tem que ter um equilíbrio. Sim. Né? Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me Convém. Todas as E isso. Tem pessoas que têm dificuldade hoje em dia com o YouTube, redes sociais, né? E as pessoas às vezes querem se punir. Não, calma aí, eu vou tirar tudo, né? E ontem nós entramos num assunto assim bem polêmico, né? A quaresma. Não desmerecendo, né? Porque o sacrifício, a ideia do sacrifício é válida, né? Mas a gente tem que tomar cuidado do que a gente está querendo mortificar. Nós tivemos um exemplo, né? No período de quaresma, que o pessoal reúne e aí eles fazem o sacrifício deles. Só que tem algumas pessoas que ficam tentando a outra a cair, né? O irmão Luiz fez tal sacrifício. A quaresma não é a nossa prática, mas estou falando para quem pratica, né? O irmão Luiz fez tal sacrifício, então eu vou tentar ele para ver se ele vai cair. E às vezes a pessoa toma a decisão de fazer um sacrifício de algo que ela é extremista. Foi o caso de um colega nosso. Ele fez o sacrifício da bebida no período de quaresma dele. E aí ele sacrificou a bebida, mas será que aquele sacrifício tinha o intuito de ir para a cruz ou de apagar a cruz? Quando estava acabando a quaresma, ele estava com um cule cheio de bebida e contando os minutos para acabar a quaresma. Qual foi o sentido para ele? E quantas vezes nós temos essa atitude no sacrifício? Sim. Porque a gente não pratica a quaresma, mas a gente pratica os sacrifícios. Sim. Porque a gente nega a si mesmo. E quantas vezes a gente nega a si mesmo em determinada coisa, e quando a gente volta a fazer, a gente volta com mais intensidade. Sim. De forma que nos prejudica mais ainda. Sim. Eu trouxe o exemplo dele, mas quantas vezes nós somos ele em outras coisas? Né? Então nós temos que nos policiar. Por quê? Isso se torna o quê? Ascetismo. Sim. Então, que possamos vigiar, né? Sim. Gnosticismo, né? Nós falamos um pouco ontem que ele mistura o quê? A filosofia grega, isso aí já é desde os princípios dos séculos, né? Mistura a filosofia grega com o misticismo. E aí trouxeram para dentro da religião coisas que não convêm. Misturas de religiões. O espiritismo, por exemplo, trouxe algumas pessoas que começam a participar e traz algumas culturas diferentes, misturando. Sim. Quando a gente mistura filosofia com misticismo, a gente entra no quê? No gnosticismo. Sim. Então a gente também tem que se policiar enquanto isso. E também foi falado sobre o monasticismo, que são os monges que se retiram, têm uma vida separada. Calma aí, eu vou me retirar do convívio social e vou ficar lá no monastério. Né? Então, eu estou me isolando para quê? Para me castigar minha carne, para mim não cair em pecado, né? Para mim ter mais disciplina sobre mim mesmo. Sim. Só que muitas religiões praticam isso. Infelizmente, nós também podemos estar praticando. Quando a gente se isola por completo e quando a gente volta para a realidade, parece que é uma coisa surreal. Eu estava em outra esfera. Quantas pessoas
passam por isso. Os momentos que a gente tem, que a gente se isola do mundo, é um momento perfeito demais. Parece que a gente está no Alice no mundo das fantasias. É maravilhoso, mas quando a gente volta para a realidade, quando a gente volta a conviver no mundo, quando a gente volta a conviver com a natureza pecaminosa, e aí, qual vai ser o nosso comportamento? Será que a gente vai continuar indo à cruz, negando a si mesmo, ou a gente vai cair em tentação? Então, a gente tem que tomar cuidado com a religiosidade, né? Porque a gente não pode apagar a cruz de Cristo. Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Pela fé vivemos na esfera espiritual, onde Deus habita. Queremos alcançar a Deus? Todos têm esse intuito, né? E aí, eu achei interessante que uma criança perguntou para o pai: pai, qual o tamanho de Deus? O pai se pegou numa situação complicada, né? Eu vou explicar para uma criança qual o tamanho de Deus. Meu filho, tu tá vendo aquele avião ali? Qual o tamanho daquele avião? Pequenininho. Aquele avião é pequenininho demais. Aí, no outro dia, o pai pega o filho e vai até o aeroporto. E aí ele olha e mostra: filho, qual o tamanho desse avião? Era o mesmo avião, né? Pai, mas esse avião é grande. Assim é o tamanho de Deus. Depende da distância que você está dele. Amém? Que você vai ver o tamanho dele. Né? Se você está distante de Deus, Deus vai parecer pequeno para você. Mas se você está próximo de Deus, você vai ver o tamanho dele não é aquele mesmo tamanho que você achava de quando você estava distante. Eu achei esse exemplo muito interessante, né? E a fé nos faz viver na esfera celestial. Amém. Aonde Deus habita. Deus habita na esfera celestial. Então, pela fé, nós conseguimos alcançar essa esfera. Amém. Ó Senhor Jesus. A fé nos capacita a viver nesse plano celestial. E a fé vem pelo ouvir, né? Precisamos ouvir a palavra de Deus. Amém. Porque senão nós não vamos exercitar a nossa fé. A nossa fé vai continuar no mesmo estado, no mesmo estágio. Amém. Né? Então, a fé vem pelo ouvir, que nós possamos dedicar mais o nosso tempo, se doar mais ao Senhor. Amém. Né? Amém. 1 Coríntios 2,13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pelas sabedorias humanas, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ó Senhor Jesus, estáveis. 1 Coríntios, né? Estáveis mortos pelo pecado da carne, mas Cristo perdoou nossos pecados. Né? Então, se nós observarmos, nós estávamos ensinadas, as coisas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Que nós possamos nos voltar mais às coisas espirituais. Amém. Né? Que nós possamos nos dedicar. Mas como é que a gente vai nos voltar para as coisas espirituais? Exercitando o Espírito. E como é que nós exercitamos o Espírito? Mortificando o pecado. Né? Então, mortificando o pecado, você vai passar as coisas espirituais. Amém. Mas cuidado! A sua mortificação de pecado não ser uma mortificação da carne, ascetismo. Cuidado para a gente não cair nessa. Romanos 10:17. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir. E assim, a fé vem pela pregação, pelo ouvir. E a pregação pela palavra de Cristo. Ouvir a palavra de Cristo. Isso nos faz chegar a uma esfera celestial, a andar de forma espiritual. Amém. Mateus 17:20. Amém.
E ele lhes respondeu: por causa da pequeneza da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, mostarda é o menor de todos os grãos, né? Direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A fé move montanhas. Sim. Simplificando, né? Resumindo o versículo. Mas você precisa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Sim. Que tamanho é a nossa fé? Será que a gente desiste no primeiro obstáculo? Será que no primeiro não a nossa fé acaba? Ela se apaga como uma vela no fim? Então, a gente tem que exercitar a nossa fé. Se a gente exercitar a nossa fé, a fé move montanhas. Quem já teve a experiência de ter fé que algo ia acontecer, que algo realmente aconteceu. A fé é a certeza de algo que vai acontecer. Né? Você tem a certeza, a convicção daquilo. Ó Senhor Jesus. A solução não é mortificar o corpo, e sim mortificar a vontade de pecar. Ir para a cruz é isso. É matar o pecado e não matar o corpo. Ó Senhor Jesus. Matar as vontades que nós temos. O que queremos fazer. Ir para a cruz é você mortificar essa vontade. Né? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós temos vontades de coisas que não pertencem ao mundo celestial. Né? Então, quando a gente mortifica essa vontade, nós estamos indo para a cruz. Ó Senhor Jesus. Proibições não é a solução. Eu vou me proibir disso, me vedar disso completamente. Não. A proibição se torna uma lei. Você está criando uma lei e aquela não é a solução. A solução é você ir para a cruz. Falamos também sobre o nosso relacionamento com Deus, né? Quando nós temos uma relação com Deus, quando nós queremos nos relacionar com alguém, o Jonathan em si, eu me relaciono com cada um dos irmãos. E eu também tenho que me relacionar com Deus. Na minha relação com cada um de vocês, na relação existe uma modificação. Sim. Por quê? Porque eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar minha natureza. Sim. Por quê? Porque eu sou alguém imperfeito. Então eu tenho que modificar as coisas que eu estou errando. E quando eu me relaciono com outra pessoa, a outra pessoa também precisa mudar. Amém. Por quê? Porque ela também é uma pessoa imperfeita. O que é imperfeito precisa mudar. Mas quando a gente vai se relacionar com Deus, Deus é perfeito. Deus não precisa de mudança. Quem precisa mudar somos nós, né? Amém. E Deus, ele procura pessoas para servir. Deus está à procura. Mas eu não sou alguém que posso servir ao Senhor. Mas eu posso me transformar nesse alguém que Deus está procurando. Porque na hora das bênçãos, na hora de colher as coisas boas, eu quero ceifar, né? Mas na hora de plantar, eu não quero participar. Então, eu tenho que me tornar essa pessoa que Deus está procurando. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Lá em João, depois os irmãos podem ler, né? João 4:23, fala sobre a mulher samaritana, né? A mulher samaritana, ela trouxe adoradores. Por quê? Porque a natureza dela era uma natureza pecaminosa. Ela era uma mulher que ela teve vários homens. Sim. E o homem que ela estava, aquele não pertencia a ela. E aí, Jesus decidiu ter um encontro com ela, só que ela não sabia. E Jesus preparou todo o cenário para esse encontro com a mulher samaritana, né? Na qual ela foi buscar água, e Jesus ofereceu uma água na qual ela nunca mais teria sede se ela tomasse dessa água. Amém. E ela saiu para anunciar a todos. O que ela anunciou? Eu encontrei o Messias.
Quando os discípulos voltaram, quantas pessoas os discípulos trouxeram para ouvir a palavra do Senhor? Naquele momento? Nenhuma. E naquele momento, o Senhor teve um encontro com a mulher samaritana, que ele trouxe alguém que ia evangelizar, alguém que ia trazer pessoas para ouvir o Senhor, pessoas que queriam adorar o Senhor, né? Porque ela saiu com tanto entusiasmo, mas ela era a pessoa certa? Ela era a pessoa mais errada naquele momento. Só que o Senhor olhou para os erros dela? Sim. E nós somos a pessoa certa? Ela, apesar de ser a pessoa errada, ela se tornou a pessoa certa. Por quê? Porque ela mudou a condição dela. Amém. Ela esqueceu o que ela tinha feito dali para trás. Amém. O nosso passado pode nos envergonhar. O nosso presente pode nos envergonhar. Sim. Mas o nosso futuro a gente pode mudar. Amém. A gente pode fazer mudanças de Amém. hoje em diante. Amém. Né? Amém. Assim como a mulher samaritana. Amém. Se você pegasse ela, entre os demais, ela era uma mulher que as pessoas tinham vergonha de estar ao lado dela. Se fosse ela aqui do nosso lado hoje, acho que muitos teriam até pudor de falar com ela. Eu não vou falar com ela não, porque se eu estiver perto dela, eu estou queimando meu filme. Sim. É uma mulher muito mal falada, muito mal vista. Se as pessoas me verem perto dela, vão me falar que eu também não sou crente. Sim. Que eu nem ando com Cristo. Quantas vezes a gente se poda, a gente se limita de falar com alguém com medo da má fama, com medo daquilo sujar nossa imagem, né? Jesus estava preocupado se ele fosse falar com ela, ia sujar a imagem dele? Não, porque ele não olhou para a condição dela. Não. Ele não olhou para o passado dela. Sim. Ele não olhou para o presente dela, porque se a gente fosse olhar para o passado e para o presente das pessoas, a gente também teria a mesma vergonha, o mesmo pudor. Mas ele olhou para o futuro dela, que ela poderia mudar dali em diante. Assim o Senhor é conosco. O nosso passado, o nosso presente pode não ser dos melhores, mas o futuro a gente pode mudar. A gente pode sim fazer a diferença nesse futuro. Ó Senhor Jesus. Quando a gente toma a decisão de seguir a Cristo, de tomar a cruz, é uma decisão muito louca. É uma decisão incomum. Amém. É a mesma coisa que você entrar no seu carro e pegar uma BR na contramão. Como assim? Todo mundo vai te chamar de louco. Sai daí, seu louco, você vai causar um acidente. Você vai matar alguém. Você quer morrer? Sim. Por quê? Porque você está andando na contramão. Todo o fluxo está para cá. E você está indo na contramão. Quando você toma a decisão de andar com Cristo, de negar a si mesmo, de tomar a cruz, você está tomando a decisão de andar na contramão ao fluxo do mundo. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. É uma decisão muito séria. Amém. Você vai ser chamado de louco. Sim. Vai falar que essa não é a decisão correta para você, mas você está andando na contramão do fluxo do mundo. Você está indo contra a razão humana. Sim. Você está indo contra o que o mundo prega. Sim. Você está declarando para o mundo que você está Amém. morto para o mundo. Amém. Porque você vai andar em novidade de vida. Eu não Amém. estou falando para você pegar o seu carro. Entenda bem, né? Pode ter alguém que pensa, vou pegar meu carro e vou andar na contramão agora, que eu estou contra o fluxo do mundo. Não, estou colocando uma situação hipotética. Vai correto. Isso é Espiritualmente, né? Isso é espiritualmente, né? E use o cinto. Amém. Né? Use o cinto porque o mundo não vai aliviar para você. Amém. Entendeu? Mas andar com Cristo é isso. Todo o fluxo do mundo está num sentido e você está no outro. Perdoar quem te ofende, o mundo não perdoa não. Se você ofender alguém, você pode ter certeza que você vai ser punido por isso. Mas se alguém te ofender e você perdoar, assim como Cristo nos perdoou, isso é andar contra o fluxo do mundo. Amém. No hino, quando a gente fala que fui inimigo teu, Sim. né? Zombei de ti, Sim. esse é o fluxo do mundo. Mas que misterioso amor te fez morrer por mim. Amém. O Senhor mostrou que ele estava andando na contramão do fluxo do mundo. Sim.
Ninguém consegue entender. Que misterioso amor. Quem entende isso? Você morreu por mim, que era pecador, inimigo teu. Nós estamos preparados para viver esse misterioso amor? Para expressar esse misterioso amor para as pessoas? Né? Nós temos muito senso de justiça, né? Ver tudo certo. Porque isso foi infundido em nós pelo mundo. Né? E na hora de dispensar perdão, a gente não quer dispensar perdão. A gente quer que a justiça seja feita. Né? Mas na hora que é para a justiça ser feita com a gente quer misericórdia. É verdade. Seja misericordioso comigo, tenha compaixão. Né? Aí a gente quer que os outros estejam na contramão do fluxo do mundo. Né? Então a gente tem que ser quem pratica. Isso. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Vamos lá para Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Eu quero agradar a Deus. Eu quero estar na esfera celestial. Como é que eu vou alcançar a esfera celestial? Por meio da fé. Mas eu não tenho fé. Quer agradar a Deus? Quem é que tem que mudar no relacionamento? Se você tem um relacionamento, você e Deus, quem é que tem que mudar nesse relacionamento? Você ou Deus? Você, porque Deus é perfeito. E o primeiro passo que a gente tem que ter é o quê? Fé. A fé vem pelo ouvir. Nós já vimos isso. Amém. Então nós temos que nos dedicar a ouvir a palavra do Senhor. Amém. A palavra da verdade. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Olha só, para deixar aí. A experiência de algumas pessoas, muitas pessoas já tiveram a experiência de que o mal existe, de que o inimigo existe. E essa experiência é na pele. Antes de conhecer a Deus, eles conheceram o mundo, o mal, a maldade humana. O que o mundo é capaz de fazer com a pessoa. E aí, quando ele aceita o Senhor, ele vai passar a ter conhecimento de que existe uma outra coisa, uma outra vertente, uma outra vida, né? E nós precisamos crer nisso. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Nós precisamos crer. Amém. Se a gente quer se aproximar de Deus, a gente precisa crer que Ele existe. Amém. Né? E que se torne galardoador dos que o buscam. Opa! Quer dizer que eu vou ter um prêmio por buscar a Deus? Tem certeza. Pode ter certeza que aquele que busca a Deus, ele não precisa estar aonde as bênçãos vão atrás dele. Porque aonde ele estiver, as bênçãos vão atrás dele. Ó Senhor Jesus. Lá em Deuteronômios 28, fala sobre as bênçãos. Né? Quer colocar lá em Deuteronômios 28? Primeiro. Se atentamente ouviste as vozes do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Guardar não é só guardar não, é exercitar, viu? Sim. Todos os mandamentos. Que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você quer ser exaltado sobre todos? É simples. Guarda, pratica, exercita os mandamentos do Senhor. Né? Isso é ser galardoado. 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Não é você que tem que correr atrás da bênção, não. Aonde você estiver, a bênção vai te alcançar. Né? Aonde você estiver,
Amém. Elas virão sobre ti. Amém. Ah, eu preciso mudar para outro estado para as bênçãos acontecer na minha vida. Né? Ah, eu preciso até mudar de emprego, de profissão. Eu preciso mudar de casa. Não, aonde você estiver, as bênçãos Amém. te alcançarão. Aonde tiver. Amém. Às vezes você nem vai procurar um emprego bom que te alcança. Amém. Né? Amém. Só precisa ouvir, guardar, obedecer. São 4 letras, como o irmão falou uma vez. Né? 4 letras que a gente tem que guardar. O, B, D, C. Você guarda essas 4 letrinhas O, B, D, C. Agora você só pronuncia, que vai formar a palavra obedecer. Eu achei interessante quando o irmão falou isso aí. Né? Só as 4 4 letrinhas a gente precisa Amém. para que as bênçãos nos alcancem. Virão sobre ti e te alcançarão. Não adianta você correr, você fugir, ela vai te alcançar. Não adianta. Essa bênção é pequena, vamos me desviar. A outra bênção vai vir, a bênção vai te alcançar. É muita bênção sobre você. Por quê? Porque você está guardando os ensinamentos e os mandamentos do Senhor. Amém. Né? Amém. Virão bênçãos sobre ti e te alcançarão. Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Lá em Mateus 16, 25. Mateus 16, 25 e 27. Fala sobre sacrifício. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Quem tem? Tem pessoas que perdem a vida por nada, por causa nenhuma. Mas se você perder a sua vida pela causa do Senhor, o que é você perder a sua vida? Negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É tomar a sua cruz. 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, como os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme a sua obra. Qual é a nossa obra? Será que a gente está se sacrificando em prol da obra do Senhor? Da edificação? Será que a gente está levando vida para as pessoas? Sim. Ou será que a gente está só fazendo as nossas vontades? Satisfazendo os nossos desejos? É algo para a gente repensar, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Lá em Jó 8, 5 e 6. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedirdes misericórdia, 6. Se fores puro e reto, ele sem demora responderá em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Então a gente tem que procurar o Senhor como? De coração puro, né? Amém. Então quando a gente for procurar o Senhor, não é para procurar Ele com interesse mal intencionado, mas com o coração puro. O homem vê o exterior, mas Deus olha para o coração. Então a gente tem que vigiar o que tem dentro do nosso coração. Se a gente pudesse hoje fazer uma cirurgia, né? Porque na realidade nada mais passa do que isso, pegar um bisturi, abrir o coração e plantar uma semente. Que semente é essa? A palavra do Senhor. Aí você costura ali, uma hora ela vai germinar. Seu coração, se você procurar o Senhor com um coração puro, o Senhor te responderá. Amém. E restaurará tudo Amém. na sua vida. Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Depois os irmãos podem continuar a leitura de Deuteronômios 28. Vai falar de todas as bênçãos Amém. que vão te alcançar. Amém. Não tem para onde você correr. Aleluia. Não. Para onde você correr, a bênção Amém. vai te alcançar. Basta 4 letras, né? O, B, D, C. Amém, irmãos. Jesus é nosso Senhor.